Pense numa cena. Uma agressão acontece, mas a vítima não morre na hora. A morte vem horas, talvez dias depois. O que foi que conectou esses dois eventos? Bom, a resposta em muitos casos é uma cascata silenciosa e fatal que acontece dentro do corpo. Uma síndrome médica que a gente conhece como choque. Para a gente entender essa conexão, vamos fazer o caminho de uma investigação forense. A gente começa com o mistério, depois mergulha na ciência por trás dele, aí vamos identificar os diferentes tipos, os suspeitos, sabe? Depois, vamos procurar as evidências no corpo e, no final, ver como tudo isso se desenrola num tribunal. Essa frase aqui é perfeita. Ela resume o maior desafio de um perito forense. Porque veja bem, se uma pessoa sofre uma agressão, mas só morre bem depois, como é que se prova essa ligação? A resposta está justamente em entender como essa ponte fisiológica é construída. Então, vamos começar a atravessar essa ponte. O trabalho do perito é, no fundo, contar uma história usando as evidências, criando uma cadeia de causa e efeito que não pode ser quebrada. E nessa história, o choque é o capítulo principal, aquele que conecta o começo trágico com o fim. O ponto-chave aqui não é só o ferimento em si, uma facada, um tiro. O problema é a reação em cadeia que esse ferimento dispara. É como se fosse uma fileira de dominós caindo dentro do corpo, sabe? Uma cascata catastrófica que, depois que começa, é muito difícil de parar. Tá, mas o que é exatamente o choque em termos médicos? Como é que essa fileira de dominós se parece no nível do nosso corpo? Vamos dar uma olhada. Basicamente, é como se o corpo entrasse em pane. Ele sofre uma agressão tão forte que os sistemas de defesa não dão conta. Os sistemas que nos mantêm vivos começam a desligar. Imagina as luzes de uma casa começando a piscar e apagar, uma por uma, porque está faltando energia. Nesse caso, a energia que falta é o oxigênio chegando nas células. E aqui a gente vê a progressão, a tal fileira de dominós em ação. Tudo começa com a agressão, o primeiro dominó. Aí vem a resposta falha, quando as defesas do corpo não aguentam tranco. Isso leva à crise circulatória, um colapso no fluxo de sangue. O resultado? Falência de órgãos, porque as células literalmente morrem de fome, sem oxigênio. E o passo final, infelizmente, é a morte. É uma sequência lógica e devastadora. Agora é aqui que a história fica mais interessante. Choque não é uma coisa só. É mais como um gênero de filme, com vários roteiros diferentes. Existem tipos bem distintos de choque, cada um com uma causa e um modo de ataque específico. Vamos conhecer os principais. Olha só essa tabela. É como se fosse a ficha dos nossos suspeitos. O choque hipovolêmico é sobre perda de volume, sangue principalmente, bem típico de traumas. O cardiogênico é quando o coração, a nossa bomba, falha. Já o séptico, que vem de uma infecção generalizada, já levanta outras questões, como tratamento inadequado, negligência. E, por fim, o anafilático, uma reação alérgica extrema. Cada tipo desses leva a investigação para um lado totalmente diferente. Certo? Então, se o choque é o assassino, como é que um patologista forense encontra as impressões digitais dele durante a autópsia? E essas aqui são as impressões digitais. O corpo conta a história da falta de oxigênio. A gente vê coisas como o pulmão de choque, que fica pesado, encharcado, e o que é mais importante, a gente vê a morte de células em lugares bem específicos, como a necrose tubular aguda nos rins e a necrose centrolobular no fígado. Esses nomes técnicos são, na verdade, pistas que apontam todas para o mesmo culpado, o colapso geral da circulação. Pense nos rins e no fígado como as testemunhas-chave da cena do crime. Eles são super sensíveis à falta de sangue. Por isso, o tipo de dano que a gente encontra neles é uma das evidências mais fortes, mais confiáveis, de que o corpo inteiro entrou em estado de choque. E olha que interessante, o que os peritos procuram não é qualquer dano, é um padrão. Como a tabela mostra, se o dano é focal, ou seja, bem localizado numa área só, como num infarto, a história é uma. Mas, se o dano é generalizado e zonal, aparecendo nos rins e no fígado ao mesmo tempo, essa é a assinatura clássica do choque. É a prova de que o problema não foi local, foi sistêmico. O corpo inteiro sofreu junto. Ok, agora que a gente já tem as evidências científicas na mão, chegou a hora do veredito. Como é que tudo isso se traduz num tribunal? Como a ciência define a responsabilidade legal de alguém? Aqui, a gente vê claramente como a ciência guia a lei. De um lado, no choque anafilático, que é super rápido, o foco da justiça é na exposição. Quem deu o alérgeno? Por quê? Do outro lado, no choque séptico, que pode levar dias, o foco muda completamente, vai para o tratamento.
A infecção veio do ferimento, ok, mas será que houve negligência médica que deixou tudo piorar? É a mesma síndrome, o choque, mas que gera duas investigações legais completamente diferentes. E em casos de suspeita de choque anafilático, a ciência pode oferecer uma prova que é quase irrefutável. Achar uma enzima chamada triptase em níveis altos no corpo depois da morte, isso dá mais de 90% de certeza de que a causa foi mesmo uma reação alérgica fatal. Para um promotor, isso é uma evidência de ouro. Isso nos leva a um princípio fundamental da lei, especialmente em casos de violência. Se alguém causa um ferimento em outra pessoa, essa pessoa também é responsável pelas complicações que são previsíveis daquele ferimento. E uma infecção que leva a um choque séptico é uma dessas complicações. Ou seja, a corrente da causalidade não se quebra. O autor da agressão inicial é legalmente responsável pela morte, mesmo que ela aconteça dias depois dentro de um hospital. No fim das contas, a ciência por trás do choque funciona quase como uma máquina do tempo para a justiça. Ela permite que peritos e advogados olhem para trás e reconstruam a verdade, conectando um único ato de violência ou de negligência à sua consequência final, não importa quanto tempo tenha passado. É a ciência garantindo que, mesmo em mortes que não são imediatas, a história completa seja contada e a responsabilidade seja encontrada.